Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol, é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá um like, porque aí você ajuda o algoritmo do YouTube a espalhar esse conteúdo para o maior número de pessoas. E lembrando também que nós estamos no Spotify sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar, que esse é o nosso objetivo, levar informação com segurança e qualidade para a população. E Renata, quem você trouxe hoje para conversar com a gente, por gentileza? A doutora Denise Vasconcelos, que é ginecologista e vai falar hoje sobre medicina integrativa na ginecologia. Doutora Denise, tudo bem, doutora? Bom dia pessoal, tudo bem? Tudo bem, né? Obrigada pelo convite. A gente que fica agradecido pela sua participação, né? A gente sabe que nesses dias corridos, né, que a gente tem, você tirar um tempinho ali para fazer uma coisa diferente no dia, a gente fica muito grato por isso. E para falar sobre um tema que algumas pessoas podem sim ter um interesse. Eu, particularmente, queria, quando a Renata passou esse tema para mim, eu já queria entender melhor sobre isso. Medicina integrativa, né? Queria que você explicasse melhor esse termo, né? O que é que significa esse termo medicina integrativa? Bom, hoje a gente tem muitas nomenclaturas, né? Sim. Medicina ativa, medicina funcional, medicina do envelhecimento, enfim. Mas eu acho que é um novo modelo que está surgindo de cuidado, diferente um pouco do modelo tradicional. Então, não é uma especialidade médica, mas é um formato diferente, baseado principalmente na prevenção, né? A gente tem um olhar mais preventivo de rastreamentos periódicos, né? De manutenções do equilíbrio, né? E de individualidade. A gente busca entender o indivíduo para ajustar o que precisa naquela pessoa, naquele organismo, né? Então, por exemplo, às vezes você vai no mesmo nutricionista que eu, você faz uma dieta, funciona para você, não funciona para mim. Você toma uma medicação, tem um efeito em você, tem outro efeito em mim. Então, Sim. essa individualidade, né, metabólica, bioquímica, cada vez mais ela vem sendo conceituada, ela vem sendo levada em conta para a gente definir estratégias mais personalizadas. Então, o objetivo é esse, personalizar o atendimento mesmo. Então, a medicina integrativa, pelo que eu estou entendendo, ela se baseia no indivíduo como O ponto um central. ponto central e um paciente único ali, Isso. né? E você padronizar atendimentos e tratamentos, acaba que o resultado final não seria tão positivo. E aí a medicina integrativa entra justamente para fazer, não, vamos olhar de uma maneira diferenciada para cada um e a partir daí aplicar o tratamento, Aplicar as estratégias que sejam estratégias. mais individualizadas, né? Que casam melhor com você, para que você consiga, de repente, extrair o melhor, né, do teu corpo, do teu organismo e manter a tua saúde, né? Dá mais trabalho, né, doutor? Muito mais. Eu imagino uma consulta desse nível, ela fica um tempo maior, né? Ela fica mais demorada porque você precisa entender ter alguns questionamentos e, por exemplo, se uma pessoa chegar vamos para a parte de ginecologia, né? Uma mulher chegar lá com um determinado sintoma e já existe ali na nomenclatura os tipos de tratamento para aqueles sintomas, né, para aquela patologia, você normalmente, tudo bem, você está com isso, então eu vou passar aqui para escrever a sua medicação e você vai. Aí é um tipo de tratamento, é um tipo de atendimento. Mas nesse caso, não. Você teria que entender todo Todo o o contexto. contexto. É isso A mesmo assim gente... que funciona? Isso, exatamente. Na verdade, a gente precisa entender o todo, né? Onde aquela pessoa, aquela mulher, no caso, está inserida. Então, por exemplo, todo ginecologista, né, se depara em algum momento da vida com um candidíase de repetição, com um sintoma que se repete, né, por exemplo. E aí a paciente vem uma semana, um mês, 2 meses, o tempo inteiro com o mesmo problema. E você faz, às vezes, a mesma medicação o tempo todo e fica andando em círculos, né? Então, não consigo entender essa pessoa sem olhar para a parte emocional, sem olhar para a parte hormonal, para o ciclo menstrual, medicamentos, a alimentação, produtos que ela usa no local. Então,
tudo que está à volta dela pode interferir no equilíbrio desse corpo e favorecer ela se manter nessa crise ou conseguir sair da crise de fato. Então, eu vou fazer, sim, a medicação quando ela estiver em crise. Eu vou fazer o antibiótico, o que quer que seja. Mas eu preciso equilibrar todos esses outros gatilhos para que ela realmente saia e se mantenha em saúde daí para frente. E isso funciona para outras situações, né? Para endometriose, para fertilidade, para menopausa também, que a gente trata muito. Né? É um conceito um pouco mais ampliado. Então, assim, realmente não é uma especialização da medicina, né? Como você falou. É um comportamento do profissional diante dos pacientes. Seria Isso, mais ou menos isso. é um olhar, né, diferenciado. Então, existem hoje estudos, né, pós-graduações e tudo mais, mas não é uma especialidade médica, né? É uma forma diferente. Acho que a gente foi meio que se especializando, e agora a gente tem que voltar para o início e abrir um pouco o olhar e entender que essa pessoa faz parte de um contexto. E esse contexto influencia a sua saúde o tempo inteiro, né? E eu vou dizer uma coisa, doutora Denise, hoje mais do que nunca, viu? Eu acho que existem, e eu já conversei, isso é porque eu conversei com muitos profissionais aqui, e eles todos estão batendo numa tecla, e a gente, eu até me preocupo, é que existe um aumento de doenças, principalmente psicológicas, mentais, pela cobrança, pelo excesso de informação que se tem, pelo excesso de cobrança, principalmente na mulher. A gente conversou com muitos ginecologistas e obstetras aqui, e que isso impacta na sua saúde, sim. Né? Então, muitos falam isso. Olha, a gente conversou aqui com um profissional de obstetrícia, né? Falando sobre o parto, a humanização do parto e tal. E eles falam que o que eles cuidam mais é da mente, eles procuram cuidar mais da mente da gestante, para que o parto tenha um resultado positivo. Porque muita coisa está dentro da mente. Então, a medicina integrativa, eu acho que ela trabalha também muito com essa parte mental. Não é isso? Exatamente. Hoje eu trabalho mais nessa linha, mas eu já fui obstetra também, né? Então, passei bastante tempo na obstetrícia, acompanhando pré-natal, fazendo partos. E hoje o cenário é bem diferente. Então, hoje eu trabalho dentro da ginecologia com as tentantes, né? Com aquelas mulheres que desejam engravidar ou que já têm alguma dificuldade para engravidar. E a grande dificuldade que a gente vê, além das doenças que normalmente a gente já identifica, é essa questão mental, né? Das expectativas, da ansiedade, A cobrança. Né? Da autocobrança, inclusive, de tem que fazer tudo certo e não pode dar nada errado. Então, vem um excesso de informação. As comparações, né? Comparações, né? Tem aqueles grupos de mães e tudo mais. Então, uma traz informações para outra. E que tem o lado bom e o lado ruim, né? Ao mesmo tempo que a gente tem mais acesso aí na internet, esse excesso de informações é difícil de digerir. Então, isso acaba sendo um tiro no pé. Sim. Então, hoje, o nosso grande trabalho é em relação à saúde mental, sim. Inclusive, já tem alguns grupos de psicologia que trabalham só com as mulheres que desejam engravidar ou com as gestantes, né? Pós-parto. Pelo nível de mudanças que acontece nesse momento, né? Porque junta toda essa expectativa, junta essas informações com as mudanças hormonais, aí dá uma bagunçada, assim, que às vezes não volta ao normal mesmo, né? E você falou uma coisa que eu achei bem interessante. Você disse, a gente se especializou, aprendeu, estudou e evoluiu na parte de especialização tecnológica, né? E agora está tentando voltar ao passado. Voltar pro... Que é a escutativa, né? Que é você escutar, que é você... O contato humano. O contato humano, né? Olha que interessante. Então, a gente se especializou muito na parte técnica, tecnológica, setorizou, né? O médico do ombro, o médico da mão, o médico não sei o quê. Só que isso faz parte do todo. E aí, se eu não compreendo esse todo, eu não consigo mais trabalhar, né? Então, a gente precisa, na verdade, mesclar os dois mundos. Eu acho que esse vai ser o que vem para o futuro, na verdade. Eu acho que já deve estar acontecendo, né? Assim, já tem, como por exemplo, essa nossa conversa aqui justamente já está tendo esse olhar, justamente para isso. Então, nessa questão, e você nomearam isso como medicina integrativa, que é justamente você olhar o indivíduo, né, como um todo. Como um todo em relação às partes, e como um todo em relação à parte mente e corpo também, a parte emocional, né? Então, trazer esse emocional para dentro do tratamento, que faz parte. A gente viu na pandemia, por exemplo, como a saúde mental é importante, né? Sim. E como existe ainda muita rigidez da própria pessoa em aceitar ajuda, em aceitar que não está bem, enfim.
E dentro da ginecologia, a gente vê como a parte emocional impacta muito nas doenças ginecológicas, né? Como eu falei, na candidíase de repetição, no processo de transição para a menopausa, onde a mulher começa a ter muitos problemas em relação à autoestima, na endometriose, potencializando dores, né? Enfim, então, o tempo inteiro a emoção está junto. Então, ela precisa ser trabalhada junto com a patologia física também, né? Mas aí nesse formato, o profissional, ele trabalha junto com outros profissionais? Sim. A medicina integrativa, ela tem como característica outros profissionais? Tem como característica ser multidisciplinar. Hoje eu tenho uma clínica onde a gente tem um grupo, né, de trabalho. Então, eu tenho nutricionista, eu tenho acupuntura, eu tenho psicólogos, eu tenho terapeutas, né, para trabalhar em conjunto. Para entrar um pouco mais profundo naquela área que eu não consigo. Eu tenho uma escutativa na consulta, mas às vezes eu preciso de uma abordagem um pouco mais detalhada, né? Enfim, aprofundada da parte emocional. Aí entra a psicóloga, aí entra às vezes a acupuntura, né? Enfim, a depender da necessidade. Mas a gente precisa sim de outros profissionais para ajudar. Olha que interessante, a gente conversou aqui com psicólogos, né? A gente falou sobre autoestima feminina, conversou já com outra psicóloga que falou sobre as mulheres que têm perdas na gestação, Sim. né? E foi uma conversa bem intensa, porque bem complicado, assim, É bem delicado, né? Muito delicado, porque ela falou de coisas que assim, a gente não tava, a gente não entendia, por exemplo, ela falou do berço vazio, né? Que tá esperando ali quando chega no hospital, que tem um bercinho lá para ficar a criança e ficar vazio. Foi bem impactante, assim, né? E tudo isso impacta muito na mente da pessoa. E conversamos também com um profissional de acupunturismo, né? Falando sobre como isso pode melhorar realmente, como essa técnica pode melhorar. Então, juntando esses profissionais, junto com o ginecologista e o obstetra, né? A mulher está mais assistida, não é isso? Fica mais assistida. Eu diria que ela se sente mais acolhida, sabe? Porque assim, quando a gente fala da parte técnica, tecnológica, muitas vezes a gente pode acontecer, né? De entrar no modo meio automático. Sim. Então, o obstetra que tá lá de plantão faz o parto ou faz o atendimento. Infelizmente, essa mãe perdeu, ele faz a comunicação da informação e ok. Mas quem acolhe essa mãe, né? Quando ela vê esse berço vazio, quando vem o Dia das Mães e ela não tá com o bebê que ela tava esperando. Então, é um processo de luto mesmo, né? Então, a psicologia entrou agora nessa área e não era tão valorizada, né? Porque tem mulheres que têm 2, 3, 4 perdas seguidas. Então, quando chega um Dia das Mães, ela entra em pânico, né? É terrível. Porque são muitas lembranças ruins, muitos momentos ruins de ter que ir ao hospital, de ter que receber a mesma notícia, né? Então, isso começa a travar. Quando ela pensa em tentar de novo, ela já está bloqueada. Então, isso mexe muito, inclusive, com o funcionamento hormonal. A gente atende as pacientes que estão nas tentativas e muitas vezes a gente faz os exames hormonais, faz os exames de imagem, tá tudo bem. Mas na hora lá do ciclo, ela não ovula. Não flui, né? Porque o emocional tá todo travado. E ela falou, era a Milena, né? Aqui, era uma psicóloga Milena Bonfim. Sim, a Milena. Pronto, ela é excelente. Né? E ela teve perdas, né? Foi interessante porque ela falou a idade dos filhos. Os que ela perdeu. Dizia o nome, a fulana ia fazer tantos Eles anos. nomeiam, né? E ia fazer esse ano, no dia tal, tantos anos. Então, assim, é muito vivo para ela, né? É uma Assim, lembrança muito presente, é uma né? lembrança muito presente. Então, e com essa conversa realmente impactou, porque você vê como isso... E ela, como psicóloga, trabalhou isso, ajuda outras pessoas em relação a isso, outras mulheres. Mas que a gente não tem, às vezes, não tem esse olhar. Porque a gente está muito mecanizado mesmo. Tá muito robotizado, né? Como se existisse uma receita de bolo ali para tudo, e aconteceu isso, então faz isso. Então eu acho que esse formato, realmente, ele deve ajudar muitas pessoas, né? Assim, você vê um resultado diferenciado, porque eu acho que você já viu os dois lados do trabalho, né? Como é que você compara esses lados, assim, em termos de resultado? Eu acho que tem situações onde a gente precisa de cada um dos lados, Certo. né? Eu acho que a gente vem sim muito robotizado, então dar esse espaço, né, de fala para a mulher, para paciente, é importante para a gente entender qual é a angústia, porque isso de repente pode ser o que dificulta ela
de aderir ao tratamento, Sim. né? Como, por exemplo, um nutricionista passa a dieta igualzinha para todo mundo e o paciente volta sem resultados. Por que você não conseguiu resultado? Essa dieta não tá legal? Você está sentindo fome? Não, às vezes é uma questão emocional. E a pessoa está muito tensa e acaba descontando na comida, ou está preocupada, ou está com problema familiar. Então, esse contexto precisa ser adequado também. E aí, a gente vê tanto essa parte tecnológica, essa parte mais, digamos, da medicina tradicional, agindo muito bem nos diagnósticos, nos tratamentos mais imediatos, né? Nas cirurgias, até cirurgias Nas robóticas, emergências, nas né? emergências, né? Ah. E é super interessante, né? A gente ter essa tecnologia ao nosso favor. Mas ter esse outro lado de sensibilidade, de resgatar um pouco essa sensibilidade é muito importante. E a ideia, né, é exatamente você casar as duas coisas, as duas visões, para agir quando necessário, com todas as ferramentas que você tem. Quando eu entrei nessa área, há mais ou menos uns 10 anos, eu tinha muito conflito. Porque tudo que eu tinha aprendido, eu tive que desaprender, Tava né? desconstruindo, né? Eu Como estava as pessoas desconstruindo falam. um formato que para mim já estava validado, eu já Sim. trabalhava dessa forma, já estava no automático, né? Então tive que meio que despertar, eu tive que abrir a cabeça para incluir outras coisas e ir moldando um pouco. Eu acho, assim, ano passado, a Sossego, e a gente estava até lá, né, que é a Associação dos Ginecologistas e Obstetras, a gente estava lá no evento que ela Um fez congresso. um congresso. E o tema era Mulher, um Mar de Emoções. Aham. E trata muito sobre isso. A ideia era justamente essa. E a gente levou o Fala Go para lá, a gente colocou uma salinha lá e conversou com alguns profissionais. E um deles, eu lembro que ele falou que o ginecologista, o obstetra, o profissional, ele é como, tem que se ver como o gestor da mulher. Psicólogo da mulher. É, o gestor, porque ele vai meio que entender, porque ele tem que escutar Uhum. a mulher, e aí ele vai levar para outros profissionais para dar aquele acompanhamento. E ele como gerindo ali todo esse mecanismo, né? Justamente porque não dá mais para se tratar a doença apenas pela doença, né? Senão apenas, como você falou aí, existem emergências, existem intercorrências que você tem que tratar, o tratamento é imediato. Mas em muitos casos, você pode ver o outro lado, né? Você tem que ouvir todos os lados para poder chegar num resultado comum, um E resultado quantas positivo. vezes, né, a gente recebe paciente no consultório que vem só conversar, só Conversar, quer ser né? ouvida, né? Tá com problema familiar, tá com problema no relacionamento. Isso acaba somatizando, acaba vindo realmente essa candidíase de repetição, ou uma dor, ou enfim, alguma coisa diferente físico, mas que o problema não tá lá. Então, saber discernir um pouco para indicar para o psicólogo, para indicar para um processo terapêutico é importante. E muitas vezes eu acho que vocês fazem papel de psicólogo, né? Porque vocês escutam muito, né? É, Então, de uma certa cada forma. vez mais, né? Eu acho que as coisas estão mudando um pouco, Ah. né? Então, a mulher moderna, ela tá tendo muitas demandas que antes ela não tinha permissão, ela não tinha espaço para falar. Então, quando sentir alguma dor, é frescura, é TPM, Coisa de mulher. tá irritada é porque tá na menopausa, é coisa de mulher, é besteira. Então, os sintomas, né, emocionais, eles nunca eram muito validados, levados em conta. Era um sinal de frescura, de fraqueza, né? Agora não. Tipo, agora eu posso falar, né? Agora alguém vai me escutar. E agora alguém entende que isso é importante para mim. Então, eu acho que as coisas estão mudando um pouco nesse sentido. E eu vou dizer, viu? Depois que a gente começou a fazer esses programas aqui, esse podcast, eu tô tendo um respeito tão grande com as mulheres. Porque vocês têm algumas coisas tão específicas, né? A maioria dos episódios que a gente teve aqui foi falando de patologias que só a mulher tem, sabe? E aí entra a questão psicológica. A gente conversou recentemente com um profissional sobre infertilidade. E cada vez está aumentando justamente porque as mulheres elas têm agora os compromissos com o estudo, né, com o mercado de trabalho, tem que se consolidar no mercado de trabalho, existe essa cobrança, só que elas ainda têm que ter filhos, né? Ainda tem um timing ali, né? Um relógio, E aí digamos. e tem um tempo para isso, É. exatamente. A gente conversou justamente sobre isso. E aí essa cobrança, poxa, eu tenho que crescer profissionalmente, academicamente, mas eu também quero ter o meu filho e vai
deixando isso para mais tarde, quando vai tentar, aí Às já vezes fica já mais não dá. difícil. E psicologicamente, a gente conversando justamente porque a pressão psicológica é tão grande que a profissional fala uma coisa que eu achei interessante, que às vezes ela está tentando fazer o tratamento de fertilidade, não engravida, tensa, aí faz uma viagem, Engravida. engravida. E às vezes não é o momento dela, Uhum. né? Tipo assim, ela tá envolvida na carreira, acabou de receber uma promoção, tá entrando no Isso. mestrado, ela tá no gás ali do, Ah, do trabalho dela, mas ela precisa engravidar, né? é, Porque tá na hora, porque a família cobrou, porque tá o marido cobrando. cobrou, então ela acaba cedendo, porque se ela deixar para mais tarde, ela não vai conseguir ou vai ficar culpada, Hum. mas ela não queria necessariamente naquela hora. Então fica sempre esse conflito, né? De ceder um pouco para as pressões externas também. E aí entra um pouco da parte tecnológica que ajuda, que é a questão do congelamento. Congelamento de óvulos, Que sim. aí dá um stand-by, dá para você guardar ali um pouquinho, enquanto você se estrutura melhor, enquanto você se organiza melhor, até financeiramente mesmo, né? Para Uhum. daí entrar num processo mesmo de cabeça, Mas né? sabe qual é o grande problema, doutora? Porque o acesso a isso não é tão Nem simples todo assim. mundo consegue. Financeiramente Nem não todo é mundo algo consegue. tão disponível financeiramente, né? Que a grande maioria da população às vezes não tem acesso a isso. Isso é Então isso verdade. vai criando apesar de existir, né, essa possibilidade, eu sempre pergunto assim, quando a gente está conversando, mas e o SUS, ele já faz isso? Aí não, né, Ainda não. não tá fazendo isso e tal. Existe algumas, como se fossem promoções, assim, mas mesmo assim ainda existe uma barreira financeira, É. que a grande maioria da população. Aí você vai criando uma sociedade, mulheres na sociedade, na grande sua maioria, doentes não apenas física, mas mentalmente, né? E isso, o impacto disso futuramente, eu não sei como é que vai estar. E a medicina integrativa está aí justamente para dar talvez uma Tentar, acalmada nesses ânimos, né? talvez tentar amenizar, né? Assim, fazer com que esse processo seja menos sofrido, eu acho, Sofrido, sim. né? E trazer o entendimento para ela. Muitas Uhum. vezes eu recebo pessoas para engravidar e à medida que a gente vai trabalhando, você percebe que ela não queria muito. Engravidar. Ela está ocupando um papel, né? Ela está Uhum. seguindo o fluxo, digamos assim, Sim. mas é mesmo engravidar, né? A cobrança, né? É, A é cobrança uma é culpa terrível. muito grande. É. Me sinto culpada se eu não fizer o que o Uhum. padrão exige, né? Sim. Então existe toda uma questão cultural também, eu acho. É muita pressão. Vocês. A mulher tá recebendo muita É pressão. muita pressão e acaba, às vezes, somatizando numa endometriose, né? Numa E fica como patologia. resultado mesmo, né? O impacto disso, o resultado são essas patologias, elas aparecem em consequência desse tipo de pressão de comportamento que as mulheres estão sofrendo. Existem muitas. Não tem como a gente separar, né? O Uhum. mental do físico. Então, emocionalmente, digamos, estou preocupada, estou ansiosa, vem uma dorzinha, né? Uma É gastrite, vem uma verdade. dor de barriga, É. estou preocupada, estou estressada, vem trava aqui meu músculo, É. enfim. Então, o tempo inteiro a gente recebe essas informações, inclusive na parte hormonal. Então, às vezes, eu posso já ter uma predisposição, existe uma contextualização, né, de predisposição genética ou de manifestação já clínica da doença, mas, digamos, o efeito dela, ele pode ser potencializado pela questão emocional. Ele vai ficar pior, vou sentir mais dor, a doença avança um pouco mais, pela desestabilização hormonal que acontece a partir do emocional também. É isso que trata a acupuntura, por exemplo, Uhum. né? Então, ele vai tratar o físico, mas ele vai tratar o emocional também, Sim. ao mesmo tempo. Vou apertar ali a chavinha para regular os dois centros para que o equilíbrio Uhum. venha. Mais ou menos nesse sentido. E aí vem outras terapias, né? Que trabalham essa parte da yoga, né? Enfim. Que trabalham essa parte emocional, mas para regulação do físico, né? E aí de diferencial, assim, na consulta, né? Pelo que eu tô percebendo, uma consulta tradicional, que seria ali você sentar, ouvir o que é que tá doendo. Não, é isso. Então, vou lhe passar essa medicação aqui e você vai. Pronto. Aí Uhum. é um tipo de consulta. Vocês não. A medicina integrativa, você vai escutar e a escutativa é um dos diferenciais, vamos dizer Isso. assim. E quais seriam outros pontos, assim, na consulta e no tratamento que diferencia da medicina, digamos assim, do atendimento Uhum. tradicional?
O objetivo principal é prevenir doenças, né? É Certo. manter o equilíbrio. Então, a gente, como eu falei, tem essas doenças agudas, eu tenho uma virose, eu tenho uma dor aguda, que é algo pontual, uma infecção, né? É Uhum. uma coisa. Mas eu tenho doenças crônicas, doenças que às vezes demoram muito tempo para se instalar e já vão manifestando alguns desequilíbrios. Então, fazer um rastreamento disso, né, e ver que áreas que não estão legais, corrigir algumas alterações, faz com que o teu corpo não avance e a doença não se instale de fato, o dano permanente não chegue, né? Sim. A gente trabalha com o envelhecimento saudável, né, com a longevidade, Ah, exatamente boa. ajustando isso, né? Então, Uhum. alterações na parte cardiovascular, no colesterol, nos outros hormônios, até na própria microbiota, né, que é O uma que é a grande, microbiota? explicar. É. A microbiota hoje é uma grande fonte de saúde de doença, né? Hum, Nosso corpo é como se fossem setores, né? Então, em cada setor eu tenho grupos de bactérias específicas que sim. fazem funções específicas na pele, na vagina, no intestino, na boca e etc. Tanto no caso do intestino, para a digestão, mas também para a produção hormonal, para a produção de substâncias que agem no sistema nervoso e para imunidade. Essa microbiota, ela sofre influência de tudo. Da minha fase do ciclo, da temperatura, do que eu comi, se eu estou estressada, Hum, a hora que eu dormi, que eu acordei. Então, o tempo inteiro eu estou sofrendo influências externas, né? E essa microbiota, ela vai se moldando. Se eu sofro influências, digamos, negativas o tempo todo, inclusive do meu próprio emocional, e se eu já não estou tão bem, essa microbiota não sustenta a imunidade. Aí vem uma infecção de repetição, aí vem uma candidíase, um herpes, aí vem hum, uma inflamação intestinal, um intestino irritável, enfim, e por aí vai. Então, identificar esses furos, essas áreas que não estão bem, né, e ver quais são os gatilhos é o nosso trabalho. Através da escuta, através de alguns exames complementares, quando sim. necessário também. Para que a gente corrija e evite que essa doença de fato se instale, né? Você falou aí do intestino. Eu escutei uma vez falando da importância do intestino, e eu não sei se é verdade, mas que ele tem uma importância tão grande quanto o cérebro. É o nosso segundo É o cérebro, né? segundo Que você cérebro. escutou? É, isso, pronto. Nessa linha. É mais ou menos isso? É. Tem essa importância toda mesmo, assim, Mas por que ele. É porque tem algumas terminações nervosas, alguma coisa que Tem também. impacta lá, é? Tem também. É, no intestino, a gente tem produção de hormônios, de Hum, neurotransmissores, de anticorpos, né? De áreas do sistema imune que produzem anticorpos. Então, ele é ativo, né? Ele é vivo. E aí, algumas substâncias que são produzidas lá vão atuar no sistema nervoso, de regulação de fome e saciedade, de ah, regulação de sono, de regulação de humor, inclusive, né? Produção de serotonina, tá? E a partir desse desequilíbrio, principalmente porque mexe com a parte de imunidade, eu posso abrir quadros de doença autoimune, por exemplo. hum, A partir de desequilíbrios crônicos, né? A gente tá falando de doenças crônicas. No intestino, eu posso abrir uma dermatite, uma psoríase, hum. uma acne da mulher adulta, como a gente trata muito na ginecologia, né? Enfim, qualquer doença autoimune poderia ser gerada a partir de um desequilíbrio constante, permanente, né? Então, ele sim é bem É bem importante. importante, né? E hoje a gente tem cada vez mais dificuldade de manter esse intestino em equilíbrio por conta dos alimentos, né? Do estresse do dia a dia. O estresse impacta muito Impacta no intestino. na saúde de modo geral, Ah, né? Então acaba que a gente tenta sempre ali andar nos trilhos, mas com muitas adversidades o tempo inteiro, com a nossa demais. vida que a gente escolheu, né? É, na realidade, eu não sei, né, se a gente escolheu ou se ela escolheu a gente, né? É. Porque a gente parece que às vezes está numa correnteza que você não consegue, você tem que só se seguir, né? Você Uhum. tem que seguir, mesmo sabendo que não tá muito bacana aquilo dali, mas se você sair, você vai meio que ficar só, né? Assim, não Tá tem, todo mundo no fluxo, eu tá vou todo ficar mundo no diferente, fluxo. né? E a questão do ficar diferente não é só você, eu vou ficar sozinho, não. Você não progride, né? Por exemplo, hoje a gente tem essa tecnologia e antigamente eu peguei uma época onde eu saía do trabalho e eu saía do trabalho, né? Hoje você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você, porque ele está no seu bolso ali, na sua mão, com Os e-mails, né? e O o WhatsApp. celular, o WhatsApp. É, em que momento, por exemplo, eu ainda peguei essa época de que, se eu estou assistindo um filme, eu estou assistindo um filme. Se eu estou jantando, eu estou jantando. Se eu estou num ambiente com um restaurante com os Com a meus família. próximos, com a família, com meus amigos, eu estou no restaurante jantando e conversando.
Todo mundo aqui já em algum momento tá aqui no restaurante se divertindo. Aí de vez em quando pega o celular e vai resolver algum problema de trabalho. Ou é Assim, abordado, né? ou Assim é também. sim, né? Então, assim, problema. Hoje você escolhe o momento que você vai trabalhar, porque se você abrir o celular, você vai ver Vai coisas ter ali. algum problema para E esse, resolver. e esse fato de você saber que o trabalho está ali no seu bolso, depende de você fazer ou não, assim, eu acho que isso vai causando ansiedade. Não tá tendo essa diferença, assim, você não tá mais diferenciando, não existe mais essa questão da vida pessoal e da vida profissional. Os horários, né? Não, e as redes sociais, elas vão trazendo isso, Uhum. né? Tipo assim, o Instagram hoje, por exemplo, ele é uma ferramenta de profissional. Ele é uma ferramenta de imagem que você coloca a sua imagem ali e as pessoas lhe seguem. E se você, por exemplo, caso médico, né? Hoje a pessoa vai, antes da consulta, ela olha o Instagram Isso. do médico, né? É Então, interessante esse comportamento, né? Porque antes você ia lá no livrinho do e convênio, ver quem era. quem era o médico, É, ia lá. Agora não, realmente você vai na rede social, vê as é, fotos, vê os comentários, vê o trabalho que a pessoa faz. isso. E você já cria uma informação, né? Hum, Um cenário na tua cabeça de quem é aquele profissional. Que você exatamente. vai validar na hora da consulta, né? Exatamente. Ou não, né? E o grande problema, doutora, que está acontecendo? As pessoas estão se baseando mais por engajamento, por número de seguidores, se a pessoa é popular na rede social, do que propriamente A qualidade, pela né? qualidade, pelo conhecimento, pelos artigos publicados, pela experiência. Então, assim, a gente. Também tem esses dois lados. Eu acho que É, como isso é tudo é muito. muito novo e a informação é muita, né? As pessoas não estão sabendo usar isso ao seu Ao seu favor, favor, é né? muito complicado. A gente teve conversou com uma profissional que ela disse que a sobrinha dela tava de 15 anos, estava conversando com uma amiga também de 15 anos, e ela falando, eu fui para minha Nutri, porque não chama mais nutricionista, né? Agora é Agora é Nutri. Nutri. Fui para minha Nutri, e a minha Nutri tá não sei o que, não sei o que. E quem é a tua Nutri? É a fulana, aí mostrou no Instagram. Ela, não, mulher, pois vai para minha, porque a minha tem tantos mil seguidores. Aí mostrou lá a Nutri dela, porque tem mais seguidores e tal. Então, se essa geração que tá vindo, a gente ainda tem assim uma percepção que dá para você meio que se proteger de Uhum. algumas armadilhas que existem, né? Mas essa geração que está vindo, ela nasceu assim, né? Ela já Nasceu com nasceu isso dentro, né, dentro. disso. Ela São os nativos, né? não Digitais que sabe chamam. como seria ficar fora. Elas não têm vamos dizer assim, esse escudo de proteção Uhum. de que a vida não é desse jeito, né? Então, eu acredito que e a medicina fazendo esse trabalho de medicina integrativa de ouvir, eu acho que é o contraponto Sim, dessa correnteza que a gente tá vivendo. Porque o que eu imagino, é difícil. porque o que eu imagino de problemas, por exemplo, você falou aí, se você tá nervoso, você fica com dor de barriga. Se você tá estressado, aí vem Afeta demais, né? uma azia, uma coisa. E ansiedade, né? Que as pessoas estão Todo mundo hoje tem ansiedade, né? tá vivendo muito. Então, você tratar isso no consultório, eu acredito que quando chegam até você, talvez a paciente não queira mais sair, não Uhum. queira mais. Eu tenho um tio, até já se aposentou na medicina, ele era cardiologista, e ele disse que às vezes o paciente queria só ver, sabe? Só vê-lo, assim. Quando via, a Se pressão sentia seguro, baixava, se é. sentia seguro e tal. E eu acho que hoje, isso já há um tempo, imagine hoje como é que deve estar, né? Uhum. Então, no seu dia a dia, você percebe esse aumento mesmo de ansiedade, Demais. Em todas disso? as idades. É Uhum. impressionante. Às vezes eu atendo meninas mais jovens, nessa faixa aí de adolescente, saindo da adolescência, Sim. 18, 20 anos, já tomando remédio para ansiedade, né? Já tomando medicação. É Então, mesmo. assim, é um boom que eu acho que potencializou depois da pandemia, mas já existia, acho que algo assim mais reprimido, mas que ficou mais evidente. Mulheres em idade reprodutiva, por uma série de fatores que a gente já conversou, Sim. né? Da idade biológica, da idade para gestar, ao mesmo tempo que está tentando se consolidar na carreira. Pacientes na menopausa, que estão entrando na menopausa, mas que não queriam entrar, Sim. porque né, estão se desconstruindo, o corpo não está legal, então começa com questão de autoestima. Então, em todos os momentos a gente consegue ver momentos de ansiedade nessa mulher, onde ela se sente mais insegura, né? E linkando essas duas coisas, né, que a gente estava conversando sobre o intestino, vou te dar um exemplo mais claro em relação à ginecologia. Por exemplo,
Na endometriose, a gente antigamente, até ontem, tratava a endometriose, já que é uma doença hormonal, um controle hormonal, e quando tinha uma lesão, fazia cirurgia. Pronto, esse era o tratamento. Hoje a gente vê que a endometriose ela tem um potencial inflamatório muito grande e que tem alguns estudos até que correlacionam com um potencial para doenças autoimunes, né? Então, junto com a endometriose, vem outras doenças inflamatórias, vem doença inflamatória intestinal, vem ansiedade, vem às vezes dermatites ou acne. Então, essa paciente da endometriose, a gente tem que tratar com a parte nutricional, com a microbiota, né? Com antioxidantes, né? Com atividade física, com uma série de estruturas, né? Para que ela consiga se equilibrar melhor. Além do tratamento base dentro da ginecologia. Então, é um pouco mais amplo, né? O cuidado, digamos assim. A gente vem conversando aqui, uma das coisas que eu observei que muitos profissionais falam, que existe meio que um tripé para você ter uma vida minimamente saudável, que é você cuidar da sua alimentação, fazer atividade física, como você falou, e do sono, né? Você cuidar você ter boas noites de sono. Isso impacta mesmo no dia a dia? Você recebe mulheres que às vezes é só você melhorar o estilo de vida dela que as patologias diminuem? O grande boom, assim, eu acho que de adoecimentos que a gente vem tendo, de doenças crônicas e cada vez mais cedo, é por conta do nosso estilo de vida, né? Então, trazer esses pilares de alimentação mais saudável, mais natural, que não necessariamente é uma alimentação mais cara, mas é uma alimentação mais livre de toxinas, né? Uma atividade física regular, sono, a regulação do sono, e acrescentaria a gestão do estresse, né? Gestão do estresse. Que hoje é muito importante. Estresse é sobrecarga. Então, quando você tá, como você falou, tá no restaurante com a família e começa a tocar o celular, começa a vir um monte de mensagem, isso é estresse. Eu não estabeleci limites, né? Então, isso me incomoda, tá? O tempo inteiro, né? Chego de manhã, na segunda-feira de manhã, já tem 50 e-mails para responder. Então, eu já entro com sobrecarga naquele dia. Já muda toda a minha parte bioquímica de neurotransmissores e tudo mais. Então, continuadamente, isso sim, adoece, com certeza. Adoece, né? E você fala isso para as pacientes? Entram? Sim. E hoje o cenário, ele tá mais receptivo. Né? Elas entendem mais, elas buscam, né? Elas já vêm com essa informação, querendo entender melhor, porque já vem de pesquisas, de coisas que elas assistem na internet. Então, tem coisas boas na internet também, né? Que elas acabam acendendo uma luzinha e ela quer entender melhor para poder se cuidar e aplicar dentro da sua rotina. Né? Isso é bem interessante. E é como você falou, tem coisas boas na internet. Né? A gente, por exemplo, esse canal que a gente está fazendo aqui, é um canal que a gente traz profissionais para que tenha a experiência na teoria e na prática, né? Para levar informação com segurança para as pessoas. Porque existe um grande problema na comunicação hoje, que é você não saber exatamente em quem confiar, né? É um grande problema isso. E já está esse problema e futuramente vai ser o grande gargalo dos profissionais de comunicação e dos veículos de comunicação. Como você vai filtrar e validar aquilo que está sendo falado? Porque hoje qualquer pessoa com celular, ela consegue passar alguma informação ali. Sim. Pronto. E essa informação não necessariamente é real. E é correta. E aí algumas pessoas fragilizadas já mentalmente, às vezes se apegam a uma informação que ela tem já uma tendência a acreditar e transformam isso em realidade. E aí fica um ciclo muito, muito complicado de se quebrar. E o profissional da área de saúde, eu acredito que hoje ele seja vamos dizer assim, um bote salva-vidas para pessoas que estão se afundando nessa obesidade mental que está se acontecendo. E eu acredito que como você faz esse tratamento diferenciado, esse atendimento, as mulheres devem lhe confidenciar muitas coisas, talvez até se emocionar nas consultas. Acontece isso? Sim, muito, bastante. Mas talvez quando elas saiam mais relaxadas. Mais confiantes. Né? Mais confiantes, não é isso? É esse o objetivo, né? Eu acho que tem esse excesso de informações e tem essa como você falou, essa obesidade, né? Porque acho que em todo movimento existem aquelas pessoas que descaracterizam, né? Que vão para os extremos.
Aí não pode fazer isso, só pode fazer dessa forma, e não é bem assim. Tudo é equilíbrio. Já que a gente vai individualizar, eu vou trazer para a realidade daquela pessoa, né? Até onde ela consegue ir com aquela dieta, com aquela alimentação, com aquele exercício, com aquelas orientações que eu estou fazendo. Porque eu preciso que ela consiga conciliar. Uma coisa muito surreal, ela não consegue. Não Ela dá, faz né? ali no primeiro mês, depois não consegue manter, Uhum. né? Então, isso é importante. E também uma outra coisa importante são os resultados, né? Eu acho que tem muita gente que fala muita coisa, mas mostrar os resultados, mostrar como implementar, como isso funciona na prática e qual o ganho que ela está trazendo, né? No dia a dia do tratamento, eu acho que isso valida mais o profissional, né? Claro. A pessoa vai trazendo mais confiança, né? Uhum. À medida que as coisas vão funcionando da forma como ela orientou mesmo, né? Realmente está funcionando, está dando certo, vou continuar com esse médico, com essa médica, né? Porque precisa realmente desse filtro na internet hoje em dia. E aí o profissional da saúde, ele tem um papel importante nisso também, para alertar, né? E Sim, para de ouvir educação, né? de educação, sim. Mas a gente fala da medicina integrativa como uma, vamos dizer assim, uma vertente diferenciada da medicina tradicional, que não exclui, claro, a medicina tradicional, né? Mas convencional, Se mas complementa, se né? complementa, é uma, vamos dizer assim, é um caminho que tem o mesmo objetivo, caminho ali de paralelo. Mas se a gente for parar para pensar, era para ser o normal, não? Sim. Se estou enganado, assim, não era para existir a medicina integrativa, era para existir o A atendimento, medicina. a medicina, o atendimento médico, o atendimento com o Humanizado. paciente, humanizado. E que quando você usa esse termo, atendimento humanizado, é igual o parto humanizado que se usa, acaba que é como se então existe parto desumano, né? Existe atendimento Uhum. desumano, o que não era para existir. A partir do momento quando você coloca o humanizado em algum tipo de atendimento, tem alguma coisa errada, né? Assim, de alguma forma tem alguma coisa ali que não está ocorrendo bem. Então, eu acho que a medicina integrativa, o termo, na realidade, ele apenas mostra que está existindo um tipo de atendimento, de medicina que não é para existir, né? E como é que está esse cenário com os outros profissionais, né? A gente está vendo aqui que para a sociedade isso é muito benéfico, Uhum. né? Poxa, você chegar no consultório, sentar ali e a pessoa não ficar só colocando seus dados aqui no computador e depois lhe passar um resultado ali, a pessoa lhe ouvir, olhar nos seus olhos É o mínimo, né? isso aí é o mínimo, né? Em qualquer relação, né? Não apenas você ser no atendimento, mas qualquer relação de troca de, ali de conversas, né? De olhares, você olhar, você perguntar, você chamar pelo nome, você tratar a pessoa como um indivíduo que ele é, né? Uhum. No meio da medicina isso está sendo difundido ou ainda existe muito essa forma de tratamento mais convencional? Existem as duas coisas, né? E como você falou, não era para ser novidade, era para ser É o o normal. padrão, né? É. Não é- Aonde que a gente se desvirtuou, né? Em que Uhum. ponto do caminho aí? Não sei. Mas existem hoje dois cenários bem diferentes e os pacientes realmente não conseguem mais pegar no consultório médico, a pessoa está olhando para o computador, atender em 5 minutos e passar uma receita que já está pronta. É. Não faz mais sentido. Exatamente porque as pessoas conseguem pesquisar mais coisas na internet e ver, olha, eu pesquisei isso aqui, será que não poderia ser incluído no meu tratamento? Às vezes Boa. elas não têm abertura para falar, Uhum. né? Ou são repreendidas e tudo mais, né? Então, é algo que precisa ser reconsiderado, como se fosse Uhum. uma autocrítica mesmo, né, de cada profissional. Então, tem uma busca, né, tem pessoas que necessitam desse atendimento. Já tem em alguns locais estudos e pós-graduações, né, para esse tipo de formação em alguns hospitais. Mas ainda tem um pouco de resistência, acho que por esse outro lado que existe na internet de pessoas que não têm tanta credibilidade, digamos assim. Sim. Então tem esses dois pontos, né, eu acho. E no SUS? Tá falando aí, você tá falando no atendimento, acredito que esse atendimento que você dá é no seu consultório, né? É. Nos hospitais públicos, né, que a demanda é muito grande, né, assim, que tem muitos pacientes.
existe abertura para esse formato da medicina? A gente tem um pouco de acolhimento maior nesse sentido com a parte da psicologia, né? Nos hospitais públicos. Mas do corpo clínico não vejo tanto ainda, né? Esse olhar, né? Ou entender que isso é importante, né? Ainda não vejo. Tem algumas ligas de estudo, né? Tem alguns, não sei se é a Unifesp, algumas universidades têm um pouco de ambulatórios nesse sentido, como se fosse digamos, uma coisa bem inicial mesmo. Sim. Mas não é um padrão de atendimento. Ali Como se fosse um teste, né? Um piloto, sim. assim. Mas não é um padrão ainda de atendimento, acredito. Não é, né? Era para ser, né? Uhum. Na realidade, era para partir do serviço público, né? Iniciar com serviço essa público. iniciativa, né? Essa iniciativa. Porque, assim, falando de maneira prática, você vê resultado mesmo nesse formato. Sim, com certeza. O resultado é visível. Uhum. E as pacientes mesmo, elas melhoram no decorrer do tratamento. Acho que não consigo mais voltar para a caixa. Não dá mais. Não dá mais, eu não consigo mais. Foi esse o meu grande conflito, né? Porque eu tava na época tinha saído da residência, estava iniciando consultório, tinha um padrão de atendimento, e eu estava fazendo pós-graduação. 2 anos de pós, né? 2 anos e meio. E aí, quando eu ia pra lá assistir as aulas, eu vi uma coisa, quando eu ia pro meu consultório, eu fazia outra coisa. Começou a dar um bug, né? A pós-graduação era sobre o quê? Sobre medicina integrativa. A pós-graduação de medicina integrativa, então bacana. Eu fazia uma ação e eu via uma desconstrução da mesma ação. Então, começou a gerar conflitos. Um conflito assim. interno aí. Então, hoje eu não consigo mais voltar para aquele mesmo padrão de atendimento. É como se eu não tivesse ofertando tudo que poderia ser feito. Poderia ser, né? Tem uma coisa que pode te ajudar e eu não estou te oferecendo, né? Não dá mais, assim, eu acho. E como é pra gente entender como é o atendimento, assim, de uma maneira prática, né? O que é que você normalmente pergunta, o que é que você precisa saber? Porque, de uma certa, apesar de ser individualizado, acredito que existem alguns caminhos que você precisa percorrer ali para se chegar até porque talvez você receba pessoas, principalmente as que vão primeiro, assim, né? Que estão indo pela primeira vez, que talvez ela já seja tão acostumado com a forma convencional de atendimento, que quando chega talvez possa até achar estranho, né, a abordagem. Como é que você segue, assim, essa... Tem a queixa principal, né, que a pessoa traz, e a partir daí a gente vai entendendo o contexto todo. Então, é importante entender o motivo da consulta, né, a queixa principal, de quanto tempo vem, tudo mais, todo aquele padrão do atendimento médico. Mas entender um pouco o contexto de como é que é a alimentação daquela pessoa, de como é toda a parte de funcionamento intestinal, como é que é o sono, como é que são as emoções, relacionamentos. Relacionamentos, né? Também entram, Também entram. Então você pergunta se ela é casada, se é solteira, se tem filhos, se... Como está o momento, né? A parte do trabalho, como está o ciclo menstrual, né? É bem interessante a ginecologia. A gente tem uma ferramenta muito importante que nem sempre a gente valoriza, que é o ciclo menstrual, né? Porque eu sempre falo que é como se o ciclo fosse o momento ali de passar a limpo tudo que acontece. Então, ao longo do mês, ao longo daquela semana, o que está acontecendo comigo? Estou estressada com o marido, com o chefe, né? Perdi a prova, perdi a entrevista, enfim, tudo vai refletir naquele ciclo, com mais sangramento, com mais dor, com mais TPM, né? Ou um ciclo mais tranquilo, se as coisas estão vindo tudo bem. Então, é um espelho. Mesmo. É bem interessante a gente perceber isso no dia a dia, quando a gente começa a perguntar, né? E aí, quando a gente vê o sintoma, mas o que é que aconteceu nessa semana? Aconteceu isso, isso, isso. Então por isso que aconteceu isso, e eu me senti assim e tal. Então ela mesma já começa a ter essa autopercepção de como que o corpo reage quando ela tem uma situação estressora, né? O estresse, né? Acabando a gente, viu? Sempre. Tá acabando a gente. Eu acho que as pessoas, enquanto elas não perceberem que quem comanda mesmo é a mente, né? Porque então, sem dúvida. É a partir daí. E você fala, e a gente vê isso, não é uma coisa assim, será? O pessoal tá. Não. Você tá nervoso, você fica com dor de barriga, né? Tem gente que fica com dor de barriga. Você tá estressado, aí você falou que vem uma queimação, uma coisa. Então, assim, tem reflexos que são imediatos, né?
Tô preocupado, senti isso. E tem reflexos, e tem... Que são ali mais silenciosos, mas que vem o preço lá na frente. Que a conta vai chegar, É. entendeu? Um dia a conta vai chegar. Vem um aumento de pressão, vem né, uma coisa... Não tem como fugir. O que você planta, você vai colher. Não, isso é fato, é a natureza. É só você olhar para a natureza. Você plantar uma semente de abacate, não vai nascer um pé de mamão. Não vai. Não tem como, Não né? tem como. Isso não é simples assim. Então, se você plantar agora estresse, pensamento de preocupação, de vitimização, pensamentos de sofrimento, se você ficar alimentando isso, vai nascer, um dia vai chegar e quem sofre é o seu corpo, né? É verdade. Então, assim, eu acho que aí a medicina integrativa, ela tá nessa linha de se você escutar, quando você pergunta dos relacionamentos, eu acho que quando você pergunta dos relacionamentos, você deve ouvir muita coisa, né? Isso é um capítulo grande lá, a parte lá sobre relacionamento, porque isso deve impactar demais na vida profissional e na vida acadêmica e, consequentemente, no estresse que, consequentemente, no seu corpo. Então, doutora, perfeito. Você tem mais algum ponto que seria interessante a gente abordar da medicina? Tem alguma coisa que você gostaria de... Não, acho que basicamente é isso, né? É trazer para a consciência, né? Trazer para a população esse conhecimento e entender que é algo importante, que pode ser diferente, né? Sim. Dentro da medicina integrativa, a gente trabalha em parceria, então o paciente, né? O cliente, ele também faz parte, Sim. né? Então, eu vou trazendo essa autopercepção para que você faça a sua parte em casa também. Boa. Ajustando a sua alimentação, controlando o seu estresse, indo para sua academia. Você tem uma parte aí no seu tratamento. Então, não é só ir lá no médico e esperar que ele faça milagre. Existe também tem que suar a camisa também. Claro. Então, trazer essa autonomia é importante, né? E os pacientes gostam de saber que podem se ajudar, né? Que podem ser úteis. Claro. Então, isso é bem interessante. Na realidade, eles são a ferramenta principal, né? Para você... Sair um pouco daquela vitimização e, não, eu posso fazer Assumir alguma as coisa rédeas, boa, né? Por mim. Assumir as rédeas, falar aquela frase que bem clichê que os coaches gostam de usar, é você ser protagonista da sua história. Exatamente. Literalmente. Literalmente. Né? Literalmente. Eu acho que isso é talvez a maior mudança, né? Porque a gente, como médico, a gente tem sim, né, digamos, o protagonismo de tratar, mas a gente também tem um ponto de educação. Claro. Né? Então, acho que esse é o legado que a gente deixa para aquele cliente. Depois que ele termina o tratamento, que ele ficou bem, o que eu ensinei, né, para ele conseguir fazer sozinho, isso é muito importante. Né? E essa, doutora, é interessante, né? Como corre, mas volta pro simples, né? Assim, o simples, ele é... O Steve Jobs era que falava isso. Não tem nada mais... Como era mesmo que ele dizia? Assim, que não tem nada mais avançado, não tem nada mais tecnologicamente grande do que a simplicidade. Sim. O simples. Não tem nada mais assim do que o simples. O simples é o que faz. E você falou aí que depois de tanto estudo, tanta especialização, tanta coisa, está voltando para o início daquela simplicidade de ouvir, de conversar, de entender. E eu acredito que o papel da medicina hoje vai ser tão importante porque está vindo aí um mundo que a gente não vai conhecer, que a gente não... O mundo que a gente viveu, eu sempre estou dizendo aqui. Podem olhar para ele e dizer assim, dá tchau, porque ele não vai mais existir. E as coisas estão mudando muito rápido, né? Por causa de uma coisinha que está sendo cada vez mais falada e vai ser o natural daqui a um tempo, que é uma coisa chamada inteligência artificial. Sim. Então isso vai trazer um impacto tão grande tecnológico para o mundo e, consequentemente, mental para as pessoas. As pessoas não... elas vão ter que aprender a viver nesse novo mundo. Eu particularmente, não estou muito otimista com isso. Eu tenho, quando você está preenchendo alguma coisa que aparece lá, né, que você assim... O robozinho, né? E que você assim, não sou robô, eu tô começando a ter medo de dizer que não sou, viu? Porque eu não sei, eu não sou robô e os robôs futuramente que vão ter esse controle, porque a inteligência artificial tá aí. Eu vi ontem um vídeo. É porque tem empresas aí que estão estudando, estão fazendo humanoides, né? Aqueles robôs humanos, Parecido né? com Parecido com pessoas. E tá muito avançado. É uma coisa assim, tá mudando assim de uma maneira muito rápida. A gente vê os vídeos também, que você pensa que é humano e não é, né? E não da inteligência artificial. Inteligência artificial.
Então, é assim, bem complexo, assim, e muito rápido. rápido demais. O meu medo é justamente, o meu receio é justamente por essa rapidez. Uhum, As pessoas não estão mais conseguindo acompanhar isso. uhum. Não tem uma pessoa hoje, não existe uma pessoa que saiba tudo que está acontecendo. Não dá, porque está acontecendo uma coisa lá na China, outra coisa nos Estados Unidos, outra coisa lá na Europa, aqui no Brasil. Então, assim, não existe, perdeu-se o controle. E É. qual é o grande problema? A inteligência artificial, ela está começando a criar as suas ferramentas, né? Ela está criando. Então, hoje, por exemplo, você faz texto com o chat GPT. Então, não é mais a E gente que ela cria cria tendências, né? De de comportamentos. Então, ela comportamentos. induz o comportamento humano. Ele está indo para onde a inteligência artificial Exatamente. coordena. Não é mais o ser humano que está dizendo, agora eu quero um videocassete, vou criar, agora eu quero isso. Ele Não, a está sendo inteligência está conduzido. sendo conduzido. Então, olhem para esse mundo que nós estamos vivendo, deem tchau para ele, porque ele não vai É. mais existir. E aí entra os profissionais de saúde para correr e tentar minimizar esse impacto na mente das pessoas. Eu acho que tem dois pontos Hum. importantes aí que você falou. Sobre essa questão da inteligência artificial, que cada vez mais né, as coisas estão frias, né? São Frias. robôs, são É. automáticos, são protocolos. Então, o que vai ser diferencial no futuro vai ser o contato humano, né? É, Cada vez mais as doenças mentais vão vir porque eu não tenho mais o contato. é verdade. Eu não tenho mais a interação, eu não tenho mais a empatia. É uma tela, é um É. robô, né? É uma coisa automática. Então, isso vai potencializar ainda mais essa questão, né, da ansiedade, da depressão, da solidão, enfim. O que quer que seja em relação à saúde mental. Então, o contato humano dentro da saúde, dos profissionais de saúde, mas de um modo geral, os relacionamentos interpessoais. E a outra coisa importante é que de 2020 a 2030 nós estamos no momento do envelhecimento saudável, da década do envelhecimento saudável, né? Então, mundialmente, a população está envelhecendo. Sim. Então, até 2030 nós vamos ter mais idosos do que jovens. Olha aí. Eu preciso saber como envelhecer, Uhum. porque eu vou ter que me virar. Não vai ter serviço de saúde para todo mundo. Então, eu vou precisar estar bem. Então, o que é que eu estou fazendo hoje para estar bem lá na frente? Tem que começar hoje, ontem, né? É uma previdência privada para a saúde, né? Que Praticamente. você tem que fazer. Né? Então, É verdade. é um processo. E o meu medo maior, para a gente finalizando aqui, o meu medo maior é quem é que vai cuidar da gente quando a gente estiver velhinho? Porque eu não tô muito. Eu não tô Robô. muito seguro com. Eu não tô muito seguro com a geração que tá vindo aí, que tá. Sim. A gente conversou com um profissional aqui que justamente sobre desenvolvimento infanto-juvenil. E pela primeira vez na história, olha só, pela primeira vez na história, QI dessa geração, da geração futura, é menor do que o QI da geração passada. E menor ainda a inteligência emocional, né? E aí, consequentemente, a inteligência emocional. Então, assim, olha que preocupante. Isso nunca aconteceu. Normalmente, os filhos, eles tendem a ter a geração futura tende a ter um QI, uma percepção a mais, porque eles estão ali antenados e tal. E agora não. A nossa geração, a geração passada, ela tá com um QI mais alto do que a geração que tá vindo. Eu estou bem preocupado. Então, cuidem bem do seu corpo, mais do que nunca. Para não Para não precisar, né? precisar nem de ajuda, que eu não sei como vai ser, e dos robôs também, que eu não sei como é que vai estar no futuro. Ô, doutor, eu vou deixar aqui o seu Instagram. A gente está falando mal da tecnologia, mas o Instagram, hoje, como a gente falou aqui, né, uma ferramenta de É importante, é só saber usar, né? Eu sempre digo, eu estou sendo cansativo até de falar nisso, mas eu sempre falo. Rede social, se você souber usar, se você usá-la, ela é ótima. Agora, quando ela começa a usar você, quando ela usa você, ou seja, você fica dependente dela, aí pronto, aí o negócio desanda, né? Como verdade. tudo, né? Então, use-a com moderação, que é muito boa. Sim. Né? E qual é o Instagram da doutora? Renata, por favor. Pronto, é @DRA Denise Vasconcelos. Isso. Doutora Denise Vasconcelos. DRA Denise Vasconcelos. A gente vai deixar aqui também para pessoas seguirem a doutora Denise. Pois, doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Espero que tenha sido esclarecedor, né? Com certeza. Tenha plantado aí uma sementinha. Uma sementinha na mente das pessoas, Com que certeza. é isso. E dos profissionais de saúde também, né? Também. Um olhar diferenciado. Para um dia não existe mais a medicina integrativa. Não existir né? essa separação, Não, né? A medicina. Eu vou ali conversar com o meu médico, que ele me ajuda, ele me ajuda. É verdade. E voltar pro início, agora e como sempre. Amém. Né? É isso. Pessoal, doutora, muito obrigado, viu? Obrigada. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol, podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará.
Saúde, muita paz para todos nós e até a próxima, se Deus quiser.